O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 7º domingo do tempo comum e avançamos no caminho que já estamos fazendo há 4 domingos, escutando o grande sermão de Jesus, chamado o Sermão da Montanha, que está contido no capítulo 5 do evangelista Mateus. E o evangelho de hoje, ele está na mesma tônica do evangelho do domingo passado, onde Jesus retomava os mandamentos do Antigo Testamento e, consequentemente, trazia a novidade para a compreensão e para a vivência destes mesmos mandamentos. E o evangelho de hoje vai nos abrir uma nova perspectiva, que entra principalmente no campo da ética e da moral, na nossa relação para com os outros, principalmente diante das dificuldades que vivemos nestas relações. Então é necessário que nós acompanhemos o texto, porque será ele a nos orientar, e ao mesmo tempo a abertura do coração para acolher a novidade que hoje o Senhor tem. Então, se você está com o seu folheto, eu te convido a retomar o Evangelho e tomar aí o versículo 38. A pedagogia de Jesus é a mesma da semana passada:
retoma a lei, o princípio que já era comum aos seus ouvintes, e depois a segunda parte ele traz a novidade no que diz respeito à lei falada naquele momento. Então vamos ao versículo 38, pegue aí no seu folheto, no início do texto, vamos juntos? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Existia uma lei que era basilar na época de Jesus, e esta lei se chamava a lei de Talião. E o que significava a lei de Talião? Que o que eu deveria fazer com o outro deveria ter a mesma medida do que o outro fez comigo. A finalidade da lei era uma pena proporcional ao delito cometido. Então, se alguém cortou o meu dedo, eu tenho o direito de ir lá e revidar e cortar o dedo daquela pessoa. Porque antes havia uma desproporção. Se um cortava o meu dedo, eu ia lá e arrancava o dedo dele. Então a lei veio para trazer esta proporção diante dos delitos. Mas, consequentemente, a ofensa que era feita pelo outro, agora ela também é regulamentada numa dimensão da vingança. Por mais que a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, não faça parte do nosso código jurídico, do nosso corpo de leis, a mentalidade de Talião ainda prevalece muito entre nós. E o que é isso, padre? Aquela violência que brota no fundo do nosso interior, que nos leva à agressividade e, ao mesmo tempo, à prática da vingança. Então, falou mal de mim, padre, agora eu vou falar mal dela também. Me causou algum transtorno, agora eu vou também virar um pinhel, como diz o povo antigo, né? Em cima dessa pessoa, e tantas outras coisas que a gente é capaz de ver no nosso cotidiano. E por que Jesus retoma esta lei de Talião, diante da prática que era muito comum na sua época, para nos apresentar uma novidade, cujo princípio já não é mais a vingança, cujo princípio já não é mais a violência, mas o princípio é do amor, é da misericórdia, que é capaz de desarmar o coração humano, que é capaz de superar toda divisão e toda violência, seja aquela pequena na força da palavra, ou seja aquela estrutural que é capaz de destruir a sede dos três poderes em Brasília. Então é necessário que cada um hoje avalie o tipo e o nível de violência que também alcança o seu coração e que de repente faz de você uma pessoa violenta. Padre, qual é a novidade de Jesus na dinâmica do amor? É o que ele vai viver em primeiro lugar. Então vamos ao texto agora, para vermos a novidade de Jesus neste primeiro mandamento, quando ele nos apresentou a lei de Talião. Tome aí os versículos 39, 40 e 41. Vamos juntos? Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, dá-lhe também o manto.
Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. O interessante de Jesus é que a nova ética e a nova moral que ele apresenta, vinculado à lei do amor, não é apenas uma teoria demagógica, mas é uma experiência que ele vai viver. E nós só entenderemos esta parte do Evangelho que acabamos de ler a partir do momento que nós olhamos para onde? Para a cruz. Quantas bofetadas Jesus levou? Não foi só uma na face direita ou na face esquerda. Não foi só retirado o seu manto, mas foi tirada a sua túnica, foi tirada todas as suas vestes. De fato, ele fica seminu pregado no alto da cruz. Ele é o primeiro a dar o testemunho do que hoje o Evangelho nos apresenta. Porque só venceremos a violência e a agressividade pela prática do amor. E olhar para a cruz que evidencia o que hoje o Evangelho aponta é encontrarmos o maior testemunho de amor que alguém poderia nos dar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a um exercício para o seu cotidiano. Todas as vezes que a lei de Talião quiser entrar na sua casa, na sua família, no seu coração, você vai parar diante de uma cruz como esta e você vai contemplar Jesus crucificado e pedir a Ele que o amor evidenciado na cruz, que foi capaz de receber todas essas bofetadas, de ser despido das suas vestes, de ter feito um longo caminho com o peso da cruz, desarme toda a agressividade que te habita e que te leva à vingança, que te leva à prática inclusive da lei de Talião, do olho por olho e do dente por dente. A novidade de Jesus não é só para que nós nos submetamos ao poder do outro, não. Mas a catequese de Jesus é para nos oferecer um elemento novo que muda a nossa vida, que pode mudar a realidade que está à nossa volta e que consequentemente pode mudar as estruturas que nós também compomos. E aí poderíamos citar vários exemplos de violência que hoje nos maltrata. A violência contra a mulher, dentro dos próprios lares. A violência nas estruturas políticas, que fazem toda esta bagunça, que não é só lá em Brasília, minha gente. Olhemos a confusão que é também a situação política aqui na nossa cidade. A energia que eles gastam brigando um com o outro, um falando mal do outro, um querendo fazer jogada para pegar o cargo do outro, enquanto deveriam estar lutando pelo bem comum das pessoas que os elegeram para estar lá. Mas também no cotidiano, na vida do trabalho, com aquele colega que de repente eu não dou muito certo, lá em casa com a minha esposa, com o meu esposo, quando nós nos desentendemos, na relação com os filhos, na relação com os pais e na própria vivência da fé. Não permitamos mais que a cultura da violência e da agressividade norteie a nossa vida, oriente as nossas ações, mas nos abramos à novidade do Evangelho que hoje quer fazer a diferença na sua vida.
Agora, Jesus aponta um novo mandamento, retomando aquilo que os judeus já viviam. Então, voltemos ao texto, no versículo 43. Olha a retomada que Jesus faz agora. Vamos juntos? Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Paremos aqui. Os judeus, de maneira geral, cumpriam os 10 mandamentos. Então, dependendo do tipo de delito, a lei de talião não poderia ser cumprida pelos judeus. Então, por exemplo, existia um mandamento que dizia: não matarás. Então, se uma pessoa matou um judeu, o judeu não poderia matá-la, cumprindo a lei de talião. Mas vem uma forma de adequação: amar o meu próximo e odiar o meu inimigo. Então eu, como judeu, de repente não posso matá-lo, mas eu posso odiá-lo. E nessa prática, os judeus também traziam isso para a vivência religiosa. Então, quem é do nosso povo, quem professa a nossa fé, quem vive os nossos mandamentos, são nossos irmãos, nós devemos amar. Mas quem é pagão, quem acredita em outro Deus, quem não professa a mesma fé do que a nossa, esses são os nossos inimigos. E aonde está a novidade de Jesus agora? De desarmar a religião. Porque se a lei de talião, ela se estruturava na dinâmica social e civil, agora o segundo elemento que Jesus aborda diz respeito principalmente à prática religiosa. Olha como a pedagogia de Jesus é completa. No primeiro momento, ele vai contemplar a dimensão externa da sociedade, da lei civil. E agora ele vai contemplar a dimensão interna da prática religiosa. E eu gostaria de tratar esse tema com vocês, porque hoje, no contexto que nós vivemos, de muita violência externa, política, há também um contexto de grande violência religiosa, que muitas vezes as pessoas não entendem, porque é um padre que está falando, é uma freira que está falando, é um pregador que está falando. E de repente aquela pregação, aquele discurso, aquele curso que é ministrado via internet, via YouTube é de um teor extremamente violento. E vocês precisam deste bom senso do Evangelho, de ter um filtro interior cujos critérios são do Evangelho e de não se permitirem ser levados pela violência estrutural externa da sociedade e da política, e nem mesmo a violência interna da religião, que de repente te convence: aquele que não segue o seu credo, aquele que não segue os seus princípios, aquele que não segue as suas normas, já estão condenados ao fogo do inferno, e agora eu tenho que dar só chibatada. Quantas vezes a própria religião fundamenta esta conduta entre os seus adeptos? E qual é a novidade de Jesus, Padre? Aquela que faz a diferença para a vida da pessoa e também para a sua prática religiosa. Odiar o inimigo, vingar do inimigo, não faz a diferença, mas gera mais violência. Eu sempre lhes digo
que a agressividade que sai de nós, que vai contra o outro, ela agride o outro, mas ela volta e nos agride também. Então, todo agressor que maltrata um outro, também, de certo modo, se agride. Porque a agressividade, a violência maltrata a todos. E isso a gente pode ver quando a gente discute lá em casa, quando a gente desentende com um colega de trabalho, ou outras situações mais graves que de repente vivemos também. Então Jesus apresenta o antídoto, Jesus apresenta o remédio. Como que nós vamos superar isso? Aí vem a premissa do Evangelho: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. A nossa violência não resolve o problema, por mais que a gente mate o outro. Mas a oração tem o poder de fazer o que nós não temos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes você, como mãe, como pai, se sente impotente diante dos filhos, da vida e do estilo que eles estão escolhendo, mesmo sendo seu filho e sua filha? E aí eu digo para os pais: a oração de um pai, a oração de uma mãe comove o coração de Deus e pode comover também o coração dos filhos. Então o que você vai fazer aqui? Gastar tempo com a oração. E isso vale para os demais exemplos que nós poderíamos citar. O que faz a diferença na nossa vida e na vida principalmente daqueles que nos agridem, daqueles que nos odeiam, daqueles que nos maltratam, o que pode fazer a diferença para superar esta realidade é o amor de Deus e é a oração. Por isso Jesus diz: amai e rezai. Se você tomar essas duas palavrinhas e colocá-la em prática, diante dos momentos difíceis que você viver nas relações interpessoais, você vai ver a diferença que elas farão na sua prática cotidiana. E para viver isso, minha gente, precisa de uma conversão, porque na hora do ímpeto, da raiva, da cabeça quente, muitas vezes nós tendemos para a violência e para a agressividade. E agora nós vamos fazer um caminho de conversão, por isso que a quaresma está chegando. Para que quando essas situações acontecerem, quais serão os nossos dois princípios? Amar e rezar. Rezar e amar. Porque é isso que vai fazer a diferença, que vai qualificar a sua vida. É isso que terá o poder de desarmar a vida daquele que está te agredindo, que está te maltratando. E agora, Jesus nos apresenta uma premissa do Pai, do Divino Pai Eterno. E eu gostaria de voltar no texto com vocês. Vamos aos versículos 45, 6 e 7. Já para o final do texto. Encontraram aí? Vamos juntos? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Paremos aqui. A novidade agora de Jesus é dizer: o Divino Pai Eterno é bondoso. Ele não faz cair a chuva só para molhar a terra dos justos, mas a chuva cai sobre os justos e os injustos.
O sol não nasce somente para os bons, para vingar dos maus e dizer que eles vão ficar na escuridão. Não, o sol nasce para os bons e os maus. Jesus quer nos apontar que Deus é bom e que a bondade dele é para todos. E nós precisamos aprender com o Divino Pai Eterno. Em primeiro lugar, experimentar a bondade dele. E depois, consequentemente, querer que esta bondade seja para todos. Por que o padre está dizendo isso? Porque em vez de você desejar vingança, o que você vai desejar a partir de agora? Bondade. Porque a bondade do Divino Pai Eterno fará diferença na vida do mal, na vida do injusto, na vida do agressor. Agora, a vingança não contribuirá para a melhoria daquela pessoa, pelo contrário, pode fazer com que ela se torne mais injusta, mais maldosa. Olha que maravilha o Evangelho, olha como ele é prático. E aí nós precisamos de uma conversão das nossas vontades, de uma conversão dos nossos desejos, porque quarta-feira, quando você voltar para o trabalho, encontrar com aquele colega ou com aquela colega que pisa no seu calo, o que você vai desejar para ele, para ela? Bondade. Esse é um exemplo do cotidiano que a gente também poderia citar para as outras situações. A bondade de Deus é para todos, é inclusive para os maus e para os injustos, porque é na bondade que eles terão a possibilidade de se converterem e de mudarem de atitudes. A vingança, a maldade, o ódio, a violência nunca terá o poder de mudar a vida destas pessoas, mas a bondade tem, o amor tem, a reciprocidade, a oração tem. Vocês estão vendo como o Evangelho é prático? E aí eu gostaria de citar para vocês um trecho de um livrinho bem antigo que se chama Imitação de Cristo. Pode ser que alguns de vocês já tenham lido, não é? São vários trechos que você vai lendo no decorrer do dia. E esse livrinho diz assim: é grandioso o amor. O amor é um bem que torna leve o que é pesado e suporta tranquilamente o que é difícil. O amor aspira elevar-se sem se aprisionar-se, seja pelo que for nesta terra. Nasce de Deus e só em Deus pode encontrar o repouso. Padre, mas lá em casa às vezes as pedradas são difíceis de serem aguentadas. O fardo das relações lá do trabalho muitas vezes me pesa. Então, o que tornará leve o peso que você carrega? O amor, a bondade. Por isso o Evangelho hoje te traz esta novidade. Enquanto a lei fala de uma retribuição, o Evangelho te fala da graça. Enquanto a lei castra e sistematiza para que o outro receba a pena que ele fez comigo, o Evangelho agora te qualifica para uma nova prática, para um novo jeito de ser e de viver. E agora nós vamos encerrar com o último versículo. Pegue lá, versículo 48. Vamos juntos?
Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. agora volte na primeira leitura, volte à página, lá na leitura do Levítico. Olha o que está escrito lá no final do versículo 2. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dizei-lhes, juntos, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Jesus fecha o evangelho com chave de ouro, nos provocando à santidade. E durante esta semana, quando eu preparava a homilia, eu voltei aos textos bíblicos no original, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, se você pegar esse trecho de Mateus 5:48, a palavra que você encontra em grego é teleios, que significa perfeição. E essa palavra só se repete 2 vezes apenas no Evangelho segundo Mateus. Mas depois eu peguei a tradução no hebraico do Novo Testamento e encontrei um fato muito curioso. Porque quando você retoma Mateus 5:48, a palavra que se tem em hebraico é Sheba Shammai, que significa o quê? Santificado. A mesma palavra que está no Pai Nosso em aramaico: santificado seja o teu nome. A raiz da palavra é shelemim, que significa completo, inteiro, todo, salvo, pacífico, perfeito em paz. Não é apenas um perfeccionismo que nos doutrina a sermos o melhor, a não termos erro, a não termos pecado, a não termos limitação, a sermos modelo para os outros. Não é disso que o Evangelho está falando. E hoje a nossa cultura nos condiciona ao perfeccionismo. E o que esse perfeccionismo tem gerado? Uma geração de pessoas descontentes. Em primeiro lugar, descontentes consigo, descontentes com o seu corpo, descontentes com aquilo que a compõe como pessoa, e depois descontente com o que está à sua volta. Não sei se vocês têm reparado isso. O descontentamento. Nós estamos numa cultura do descontentamento conosco, com os outros e com o que está à nossa volta. Então, voltar ao princípio da santidade. Porque aquilo que me leva a uma perfeição perfeccionista, sendo redundante aqui, o protagonismo está em mim, sou eu. Agora, a santidade é dom, eu recebo de presente. O perfeccionismo, eu sou o protagonista, tudo depende da minha ação. A santidade é Deus agindo através de mim, e eu agindo de acordo com os princípios de Deus, me torno uma pessoa nova e renova a realidade que está à minha volta. Por isso, sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. É esse tipo de perfeição que nos fala o Evangelho, da inteireza, da totalidade, da plenitude, da paz interior. Aí de repente você poderia dizer: padre, o princípio é lindo, mas se o senhor conhecesse a minha realidade, das pedradas, das dores,
das dificuldades, das vinganças, do que já falaram contra mim, o Senhor não diria isso. E agora, pela luz do Evangelho, o Padre quer te dar uma indicação prática. E eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que te espetarem com algum tipo de espinho que te machuca e que te causa dor, faça desse espinho e desta dor os instrumentos que você utilizará para construir a casa do Senhor. Todas as vezes que lançarem pedra contra você, de repente para te derrubarem, para te maltratarem, todas as vezes que você passar pela experiência do abandono, pegue tudo isso, pegue estas pedras, não para jogar nos outros, mas pegue estas pedras para construir o templo do coração. Todos os momentos da sua vida, em que você passar por realidades que te confrontam, e que te querem colocar no fundo do buraco, peguem essas realidades e façam delas as pedras para construir a casa do Pai. Porque quando nós nos abrimos à novidade do amor, da bondade, da mansidão, pela via da oração, tudo é mudado. E eu vou encerrar com uma fala de São Francisco a Frei Leão. Frei Leão foi um dos grandes secretários de São Francisco. E certa vez Frei Leão, falando a respeito destas realidades que nós meditamos agora no Evangelho, São Francisco diz assim: não guardar nada para si. Não guardar nada para si, nem sequer esta percepção aguda da miséria, da dor e do sofrimento. Se libertar, não guardar nada para si, desprender-se de tudo, aceitar ser pobre, porque quando a gente abre mão, desprende, entrega tudo, nós nos fazemos pobre também, como Jesus pregado na cruz que nada tinha. Renunciar tudo que é pesado, porque às vezes a gente tem o costume de se apegar ao que é pesado também, ao que é doloroso. Então São Francisco dizia a Frei Leão: renuncie também tudo aquilo que é pesado, inclusive as nossas faltas, renunciá-las. E fazer o que? Perguntava Frei Leão a São Francisco. E São Francisco respondeu: ver a glória de Deus, deixar-se iluminar por ela, pois Deus é, e isto basta. Olha que pedagogia maravilhosa. Em vez de você se apegar às dores, aos sofrimentos, às pedradas, aos espinhos, aos machucados, se apegue à glória de Deus. E deixe que ela te ilumine, inclusive os momentos de escuridão, de dor e de sofrimento que aparecem na nossa vida. E desta experiência brotou uma linda canção inspirada também no pensamento de São Francisco, que diz assim: de cada sorriso e dor, de cada espinho e flor, eu construo a casa do Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra no chão, eu construo o templo do coração. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em mim a casa do meu Pai. Então essa é a experiência
para você nesse dia do Senhor. Se abrir a esta novidade, construir a casa do Senhor, construir a casa do Pai, construir o templo do coração. Então vamos pedir isso agora. Deixe o seu folheto de lado e por um instante pense: como que está a sua vida? Como que você lida com todas essas situações de violência, de agressividade, de vingança? Vai pedindo agora a graça do amor. Vai pedindo agora que o Senhor renove a sua vida de oração. Vai pedindo agora a bondade do Pai, para que todas as pedradas, para que todos os espinhos que você recebeu ao longo da sua história não sejam mais para te machucar e nem machucar quem está à sua volta, mas que eles sejam para construir a casa do seu Pai, para que eles sejam para construir a casa do Senhor. Peça a santidade de Deus, que é capaz de santificar o seu coração. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo minha casa do meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Que o mundo abandonou, de cada pedra no chão, construo o templo do coração. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de